Também saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Trago a saudação da igreja lá de Oxford, que é a nossa igreja. Também da minha esposa, que não pôde estar conosco hoje aqui, visto que é culto das irmãs lá e ela está dando assistência lá. Tinha algumas irmãs que ficaram de visitar a igreja e ela estava lá. Então, nesta noite, estamos alegres por estar neste lugar. Amém? Eu quero ler apenas um versículo que está em João, Evangelho de João, capítulo 14, e o versículo de número 6, para a nossa meditação hoje. Aleluia, amém? Está ali, diz assim, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Amém? Amém. Deus abençoe, podeis assentar. Glória a Deus. Irmãos, nós estamos diante de uma palavra. Esse versículo de número 6, esse eu sou, faz parte do livro de João, aonde Jesus disse algumas vezes essa palavra, eu sou. Eu quero compartilhar com vocês aqui as vezes que Jesus disse, eu sou. E cada vez que Jesus disse, eu sou, tem um significado que nós poderíamos falar aqui durante muito tempo. Mas hoje eu preferi escolher o versículo de número 6. Mas para que os irmãos entendam aqui, como já foi falado aqui, que o Senhor, Ele é perfeito em todas as suas situações, né? Nada que você pensa que você está fazendo, que está acontecendo com você, o Senhor está alheio a isso. Ele tem uma palavra para você nessa noite. Então veja só, João capítulo 6, o versículo de número 48, ele diz assim, eu sou o pão da vida. Então quando Jesus diz eu sou o pão da vida, quem tem Jesus não tem fome. Quem tem Jesus tem a vida. Porque Ele é o pão da vida. Ele é que nos sustenta. As coisas podem acontecer, como foi dito, cantamos aqui. Se Ele fazer, Ele é Deus. Se não fazer, Ele continua sendo Deus. Se nós tivermos Jesus, as coisas podem acontecer, mas nós continuamos firmes, porque Ele é o pão da vida. Ele nos dá vida, porque Ele é o próprio alimento. Veja João capítulo 8, versículo 12, ele diz assim, ó, eu sou a luz do mundo. Irmãos, se nós olharmos, o mundo vive em trevas. O mundo vive uma escuridão, uma cegueira, que as pessoas não conhecem, não entendem, não conseguem enxergar as coisas que estão acontecendo. Mas quando nós temos Jesus, Ele é a luz, Ele é a própria luz, e faz com que nós podemos enxergar as coisas, andar às claras, como nós dizemos. Então nós começamos a entender. Se você entra nesse salão aqui, em uma noite escura, você não vai conseguir andar, você vai tropeçar nas coisas. Mas quando tem a luz, você consegue se desviar, você consegue andar. E assim é Jesus. Quando nós temos Jesus, nós conseguimos andar na luz. E ele diz, eu sou a própria luz. Então, ter Jesus é ter a própria luz. Aleluia. João capítulo 10, o versículo 9, ele diz assim, ó, eu sou a porta. E o 10, o 11, ele diz assim, eu sou o bom pastor. Irmãos, se nós olharmos, eu sou o bom pastor, e ele segue dizendo assim que o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. E hoje nós estamos aqui testemunhando isso, de que ele deu a vida por nós. Esse ato que nós vamos fazer aqui, mas depois nós vamos estar lendo aqui, que nós estamos aqui declarando ou testemunhando que Jesus deu a vida por nós. Ele é o bom pastor. E quando ele diz que ele é a porta, né, novamente, ele é a porta, ou seja, ele é a porta que
faz com que nós entramos na presença de Deus. Quando ele morreu, quando deu o brado de vitória lá na cruz, a Bíblia diz que o véu do templo se abriu, se rasgou. Então ele é a própria porta para nós termos acesso a Deus. Se nós olharmos antigamente, no Velho Testamento, as pessoas precisavam ir até o sacerdote, levar oferta, levar animais para ser sacrificado, mas Jesus veio e ele diz: eu sou a porta, entrai por mim, entrareis, saireis e achareis pastagem, ou seja, acharás alimento para a tua alma sedenta. Talvez nesse dia nós estamos falando aqui e tem pessoas que estão nos assistindo ou que ainda vão assistir, que estão sedentos, estão famintos por algo e estão procurando e não acham a porta, porque muitas portas se abrem, mas a porta que não há alimento, a porta que não há água. Mas Jesus diz que ele é a porta e se entrarmos por ele, nós acharemos alimento. Nós acharemos descanso para a nossa alma cansada. Talvez você já tenha batido em tanta porta. Talvez você tenha procurado tantos caminhos e ainda não tenha encontrado aquilo que você procura, porque você tem batido no lugar errado. Você tem procurado no lugar errado. Jesus diz em certo versículo, ele diz: batei e abri-se-vos-á. Ele é a porta. Bata nele e vai abrir. Buscai. O que você busca? Quando abrir a porta, você vai encontrar. E quando você encontrar, pede. Ele diz: e vai ser te dado. Aleluia. Então, veja só que versículo precioso. Quando Jesus diz assim: bata e a porta se abre. Ele é a porta. Ele está dizendo aqui que ele é a porta. Então, se nós batermos, ele próprio vai se abrir. Ele vai chegar até nós. E ele vai dizer assim: busca, procura o que você quer. Em mim. Quando você entrar pela porta, é a mesma coisa de você entrar no depósito de um supermercado. Imagina você entrar no depósito do Tesco, você vai procurar, vai achar tudo o que você quiser. E aí ele diz assim: você vai encontrar em mim. E pede que será dado. Pede para quem? Pede para mim. Eu sou o dono. Eu sou o dono do ouro, da prata. Tudo está em minhas mãos. Então, nesta noite, vamos entrar por esta porta, que o Senhor diz que ele é a porta. Aleluia. E ele é o bom pastor. E o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. Se nós estudarmos um pouco a vida de um pastor de ovelhas, na época em que Jesus se refere, que é a época da história, o pastor deixava as ovelhas guardadas e ele saía pelas montanhas, saía pelos vales, à procura de pastagem, para que no outro dia ele pudesse levar as ovelhas naquele lugar, em segurança. Ali ele olhava, ver se não tinha um penhasco para que elas pudessem cair, ver se não tinha espinhos para que elas pudessem se enroscar pelas lãs, olhava se não havia perigo de algum animal vir atacar as ovelhas enquanto elas dormiam. E o que o Senhor quer dizer nessa noite para nós é que ele é esse bom pastor. Enquanto você está dormindo, enquanto você está descansando, o Senhor está trabalhando. O Senhor está procurando algo para te alimentar o amanhã. Lembra que ele disse: não se preocupa o que vocês vão comer, o que vão beber. O dia de amanhã já está preparado. Isso é o que ele quis dizer aqui. Depois, capítulo 11, versículo 25, ele diz assim: eu sou a ressurreição e a vida. Então, quando ele diz eu sou a ressurreição e a vida, ele diz: ainda que vocês estejam mortos, vocês ressuscitarão, porque eu sou a ressurreição. Quando vocês estiverem em mim, e continuarão vivendo, porque eu vivo e vivo para sempre. Amém. Então, além de ele ser a nossa ressurreição, nos trazer de volta à vida, nós vamos viver porque ele vive. Eu não sei se os irmãos estão entendendo. E depois o versículo de número capítulo 15, versículo 1, ele diz assim: eu sou a videira verdadeira,
Irmãos, nessa época e até hoje, se nós olharmos, existia e existe hoje muitas frutas, no caso aqui, videiras que podem ser frutas, podem ser coisas que são venenosas, que matam. E ele diz assim: eu sou a videira verdadeira. E hoje nós vamos tomar aqui o suco da uva, Aleluia. dessa videira verdadeira. Para que acontecesse, nós tomarmos esse suco, essa videira verdadeira, ela foi esmagada. Esse aqui é o suco daquela videira. Assim como nós fazemos para ter esse suco de uva que foi espremido, essas uvas, para nós termos o sangue que simboliza, né, nessa noite a nossa redenção. Cristo, como videira verdadeira, ele foi moído, ele foi espremido lá na cruz do Calvário. Tanto é que saiu do seu lado sangue. E esse sangue é que nos salvou. Esse sangue é que nos redimiu dos nossos pecados. Aleluias. Você pode adorar o nome desse Aleluia. Senhor que te salvou, esse Senhor que guardou a sua vida. Aleluia. Então, quando ele vai dizer Glória a aqui, Deus. como eu disse, isso aqui é só para os irmãos verem que a gente poderia ter aqui várias mensagens só essa palavra que o Senhor disse: eu sou. Eu sou a vida, eu sou o pão da vida, eu sou a água da vida, eu sou a ressurreição, eu sou a luz do mundo. Imagina que Deus, se nós começássemos a falar aqui, seria infinito os adjetivos que nós temos para o Senhor. Se nós colocarmos agora, se eu perguntar para você que está aí na sua casa nos assistindo, e você pode falar algo, o que o Senhor é para você? Nós podemos dizer o que o Senhor é para você. Ele já deu aqui alguns adjetivos que ele é. Esse ele já garantiu, ele é. E para mim, o que ele é para mim? O que ele é para você? O que ele é para nós? Além desses que ele colocou. Ele é nosso Salvador, ele é o nosso guardador, ele é o nosso ajudador, ele é o nosso redentor, ele é o nosso amigo, ele é o companheiro nas horas difíceis. Ele é tudo para nós. Então, irmãos, vamos louvar e adorar esse nome que é poderoso. Aleluia. E a própria Bíblia diz que este nome, o Senhor Deus, deu um nome a Jesus, que é sobre todos os nomes. Nomes ao qual nós devemos ser salvos. Então agora ele vai dizer que ele é o caminho. Quando Jesus diz que ele é o caminho, ele é o caminho que leva ao Pai. Como ele disse que ele era uma porta, ele é o caminho que nos leva ao Pai. Ou seja, o caminho que dá direção para que nós possamos alcançar o Pai. Quando a raça humana, lá no Éden, através de Adão, perdeu o contato, a Bíblia diz que Deus, na viração do dia, Deus vinha falar com Adão. Mas Adão e Eva desobedeceram, os irmãos conhecem a história. E essa relação foi cortada. Só foi possível depois que Jesus veio. E quando ele morreu na cruz do Calvário, o véu do templo se abriu, abriu-se o caminho para novamente nós encontrarmos o Pai. Então ele diz: eu sou o caminho. Você quer encontrar com o Pai? Você quer falar com Deus? É através de Jesus. Ele diz: não há outro caminho. Há caminhos, a Bíblia diz lá em Provérbios que há caminho que ao homem parecem perfeitos, mas são caminhos que levam à destruição e à morte. Mas Jesus é o caminho perfeito, aquele que nos leva ao Pai. Aleluia. Aleluia. Entre por este caminho nessa noite. Entre por este caminho, você vai encontrar, no final desse caminho, no final dessa caminhada, nós vamos encontrar o Pai Celestial, aquele que nos criou e que nos espera de braços abertos. Assim como aquele filho pródigo que saiu, perdeu todas as coisas, foi tratar de porcos, queria comer a comida dos porcos e não lhe era permitido.
mas um dia ele caiu em si e ele disse: eu vou voltar para a casa do meu pai. Não preciso ser chamado de pai, eu preciso somente ter o aconchego. Glória a Jesus. Mas o pai havia todo o tempo esperado de braços abertos. E diz que quando o pai viu ao longe, o pai correu ao encontro e o abraçou e fez uma festa. Aleluia. Deus, ele está esperando. O pai está esperando. Glória. Aqueles Aleluia. que saíram da sua casa, Aleluia. aqueles que deixaram o altar do Senhor, estão por tantos cantos, tantos lugares que não agradam ao Senhor, como diz aquele jovem, perdeu tudo o que ele tinha. Quantos já perderam os dons espirituais? Quantos já perderam tudo que levaram da casa do Senhor? Mas o Senhor te espera nessa noite. Aleluia. E Jesus é o caminho que te leva de volta Aleluia. ao Pai. Aleluias. Ele diz: eu sou a verdade. Quando ele diz eu sou a verdade, é porque existe a mentira. Ele diz: eu sou a verdade. Eu sou o único que desceu do céu. Eu sou o único que desceu do céu, que foi enviado pelo Pai para que possa viver, testemunhar daquilo que o Pai era comigo lá no céu. E aí depois ele diz assim, ele sendo a verdade, agora ele diz assim: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quem é a verdade? É Jesus. Então nós temos que conhecer Jesus. Nós temos que buscar conhecer realmente quem é Jesus. E ele vai nos libertar. E depois a Bíblia diz assim: e se ele, Jesus, agora falando o Filho, vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quando Jesus nos liberta, ninguém pode nos prender. Nem a morte pode nos prender, porque ele é a ressurreição. Então nem a morte nos prende, ele tem poder sobre a morte. Então nós precisamos entrar por este caminho, estar com Jesus, conhecer essa verdade e acreditar que é a verdade que nos liberta. Jesus, Aleluia. ele é a própria verdade, a essência dele é verdade, não existe mentira, ele é o único que é verdadeiro. Então quando nós olhamos para isso, nós temos que viver essa verdade. E essa verdade Amém. Glória a Deus. nos libertar. Glória a Deus. Em nome de Aleluia. Jesus. Aleluia. Ele nos santifica. Na oração que ele fez ao Pai, João capítulo 17, o versículo 17, 18, se não me engano, ele diz assim: Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Glória a Deus. Aleluia. E quando nós olhamos Aleluia. ele dizendo assim, a tua palavra é a verdade, o próprio escritor João, lá no começo do livro, ele começa falando de Jesus, dizendo que Jesus no princípio era o verbo, ou seja, era a palavra. E a palavra se fez carne, ou seja, a palavra nasceu. E essa palavra viveu entre nós. Então quando Jesus depois nos entregando ao Pai, porque essa oração, a oração sacerdotal de Jesus, no capítulo 17, ele estava como se despedindo, entregando a sua igreja ao Pai de volta. Ele diz assim: Senhor, eu não peço só por esses que estão aqui, ou seja, pelos discípulos, que esses que estão aqui, mas por aqueles que ainda vão ouvir esta palavra. E 2000 anos passados, nós ouvimos essa palavra. Glória a Jesus. E aí, o que o Senhor diz assim, olha, santifica aqueles que vão ouvir lá em Thetford, lá no ano 2020, santifica eles por esta palavra. Glória a Deus. Esta palavra que eu tenho falado, santifica ele, porque a tua palavra é a verdade. Quem ele estava falando? Dele mesmo. Então, é nele que nós somos santificados, em Cristo Jesus. Ele é a verdade. Não há como nós fugirmos disso. Só somos santificados por Jesus. Só chegaremos ao Pai por Jesus. Só temos salvação por Jesus. Só temos a ressurreição por Jesus. Só temos a vida
por Jesus, só somos alimentados por Jesus, só somos vitoriosos por Jesus. Aleluia, glória a Deus. Ele é o Rei da Glória. Aleluia. Quando nós olhamos o Salmo 24, se vocês olharem lá, é uma passagem linda da Bíblia, quando certamente Jesus, após ser morto, ele entra, chega no céu, e alguém ouve uma voz dizendo: levantai, ó portas eternas, levantai, ó portas eternas, e entrará o Rei da Glória. Aleluia. Alguém diz: quem é esse, o Rei da Glória? É o Senhor forte, o poderoso na guerra. Quem é esse? Levantai, ó portas eternas. Levantai, ó portas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é esse, o Rei da Glória? O Rei forte e poderoso, o Senhor dos exércitos. O Rei da Glória, ele vai entrar. Então, é esse Jesus que moveu os céus na sua entrada, moveu a terra enquanto viveu. Na sua morte houve terremoto, houve escuridão. Aleluia. Os sepulcros se abriram e viram alguns dos santos se ressuscitando e entrando na cidade. Então tudo que ele disse aqui sobre ele, cumpriu. Glória a Deus. Ele profetizou e cumpriu na vida dele. Glória a E Deus. está cumprido na minha e na sua vida. Glória a Jesus. Então, irmãos, vamos acreditar que ele verdadeiramente é a verdade. Glória Se a existe Deus. uma verdade em todo o tempo, em toda a época da humanidade, se existe uma verdade, é Cristo. Glória a Deus. Tanto é que ele mudou a história. A pessoa pode não acreditar, a pessoa pode duvidar, mas quando ele vai ler a história, ele tem uma parte lá que diz assim: 150 anos antes de Cristo. Ninguém nega. 150 anos depois de Cristo. Então existiu Cristo. Aleluia. Ele é verdadeiro. Glória a E Jesus. você é filho desse Deus. Aleluia. É Glória a Deus. cordeiro com esse Cristo. Glória a Deus. Então, irmãos, vamos acreditar. Nós não estamos aqui passando tempo. Eu sempre falo isso. Às vezes as pessoas duvidam. Por quê? Para que isso? Irmão, nós estamos aqui porque nós acreditamos, nós temos a convicção. Porque esse Cristo, ele é verdadeiro. Ele é Aleluia. a verdade. Aleluia. Aleluias. Depois ele diz assim, ó: e eu sou a vida. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Então, ele diz que ele sendo a vida, ele se opõe à morte. Ele venceu a morte. Aleluia. Aonde a vida chega, a morte vai embora. As pessoas, às vezes, como disse a nossa irmã Thaís aqui, as pessoas dizem que a esperança é a única a última que morre. Nós acreditamos que a esperança é aquela que nunca morre. Aleluia. Glória a Jesus. Porque o Senhor, ele sempre renova as nossas Glória a esperanças. Jesus. E as pessoas acham que quando a morte chega, a vida vai embora. Mas é o contrário. Quando a morte chega, quando a vida chega, a morte vai embora. Aleluia. Por quê? Porque essa morte que as pessoas acham, pessoa fulano morreu. Podemos morrer, há uma separação do corpo físico com a nossa alma. Mas quando a pessoa morre, a sua alma viverá para sempre. Então não há morte. Cristo venceu a morte. Ele triunfou sobre a morte. E ele nos dá o direito de nós vivermos esta vida. Porque ele conquistou na cruz do Calvário. Lembra-se de Lázaro, o amigo, 4 dias morto. E Jesus chega. As suas irmãs já não acreditavam, disse: ele cheira mal, já passou. Mas Jesus disse: aonde ele está? E Jesus foi e trouxe Lázaro à vida. E todos viram Lázaro glorificando, exaltando o nome do Senhor. Então não há morte. Aonde Jesus chega, a morte sai
e a vida Glória a volta. Deus. Aleluia. É por isso que eu sempre falo, às vezes nós vemos pessoas que estão internadas, pessoas que estão desenganadas dos médicos, à morte, mas Jesus chega e traz a vida. Jesus chega com o seu fôlego de vida. Então, Ele é a verdade e Ele é a vida. E aí ele diz assim, tem uma coisa, se eu sou o caminho, se eu sou a verdade e se eu sou a vida, ninguém vai ao Pai se não for por mim. É uma consequência. Né? Ninguém vai ao Pai. Porque se você não sabe o caminho, só eu sou o caminho. Se você vive num mundo de mentira, você vive num mundo de engano, e só eu sou a verdade. Se você vive num mundo de morte, onde tudo leva à morte, onde tudo, o medo do homem é morrer, e eu sou a vida, eu garanto para você que se você estiver em mim, mesmo que esteja morto, viverá. Glória a Jesus. Então, se você não tomar essas três atitudes, se você não conhecer esses três, não adianta, porque você não vai chegar ao Pai. É mais ou menos isso que Jesus disse. E ele disse assim, ninguém vai ao Pai se não for por mim. E aí nós olhamos esse ato que nós vamos fazer hoje. A Santa Ceia do Senhor. Ninguém vai ao Pai se não reconhecer que Cristo morreu na cruz do Calvário, derramou seu sangue precioso para nos perdoar. Aleluia. E hoje nós estamos aqui relembrando isso que Ele fez por nós na cruz. Glória a Deus. Glória a Deus. E isso sim, através disso, cada vez que nós fazemos isso, nós estamos como que soprando. Sabe uma brasa, quando ela fica uns dias ali, depois ela vai pegando aquela cinza, você sopra para relembrar, para novamente lembrar que Cristo fez isso por nós. Então nessa noite nós vamos fazer isso. Nós vamos lembrar, nós vamos declarar ao mundo que nós acreditamos que Cristo é o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por Ele. E foi por Ele esse sinal que Cristo deixou na cruz do Calvário, que realmente Ele nos reconciliou com Deus. Então, quando nós olhamos que Ele é um caminho, vocês sabem, é uma mão dupla. Então, quando nós estamos em Cristo, Cristo, Ele nos leva ao Pai, mas também do Pai vem as bênçãos através do caminho para nós. Então, nós só recebemos bênção do Pai por este caminho, essa ligação entre nós e Cristo. Ele nos leva ao Pai e Ele traz do Pai a resposta, a bênção para nós. Glória a Deus. Aleluia. Então, nessa noite, receba do Senhor Aleluia. algo especial para a sua vida. O homem, ele não consegue sozinho chegar a Deus. Porque chegou um tempo em que matava-se um animal, espargia o sangue no altar, queimava a carne, oferecia em holocausto, e estava apagado aquele pecado, encoberto o pecado. Mas chegou um tempo em que o homem não tinha mais condição de oferecer, o Senhor não aceitava mais. Então foi preciso Jesus se entregar, se fez cordeiro por nós e se entregou ao Pai para perdoar os nossos pecados. Então Ele é o cordeiro que tira o pecado do mundo. Aleluia. E nós estamos hoje aqui livres do pecado, com a oportunidade de adorar o Senhor, porque Ele se fez cordeiro. Glória a Deus. E Ele se entregou por nós. E hoje nós estamos aqui para fazer esse ato. E eu quero que você entenda que não há sacrifício, ou melhor, não há perdão do pecado, não há arrependimento, não há a paga, né, do pecado, não foge a palavra aqui, se não houver um sacrifício. E Jesus que fez esse sacrifício, uma vez por toda. Né? Quando Deus olhou o mundo,
animal não servia, nada servia para apagar o pecado. Então Deus olha e o seu Filho, único, unigênito, Ele enviou para perdoar os nossos pecados. E Ele morreu naquela cruz para que nós pudéssemos hoje estar aqui. Amém. Glória a Jesus. Aleluia. Um certo historiador disse uma palavra mais ou menos assim. Diz que o caminho leva a Deus. A verdade torna o homem livre e a vida produz comunhão. Ou seja, quando Jesus diz Ele é o caminho, Aleluia. então Ele leva o homem a Deus. Quando Ele diz que Ele é a verdade, Ele liberta o homem da mentira, da escravidão da mentira. E quando Ele diz que Ele é a vida produz comunhão com Deus. Olha que maravilha. Então, sendo assim, Jesus revela a verdade redentora de Deus que liberta o homem da escravidão do pecado quando conhece a vida que produz comunhão com o Pai. Então, sendo o caminho, Ele próprio é quem nos leva remidos de volta ao Pai. Aleluia. Amém? É Amém. Cristo, irmãos. Glória a Jesus. Não há outro caminho, não há outro nome a qual nós devemos ser salvos, a não ser o nome precioso de Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. Amém. Que Deus abençoe. Nós vamos agora, então, fazer a leitura e vamos consagrar o pão e o vinho, cálice que nós temos aqui, e vamos estar participando, né, os irmãos que receberam seus kits na sua casa, que queira, neste momento, acompanhar a leitura. Vamos estar lendo em 1 Coríntios, capítulo de número 11. Primeiro Coríntios, capítulo 11, versículo 23 a seguir. Os hinos. A oração, mais canal. Amém? Diz assim: Aleluia. porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, este é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que comerdes, ou todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciai a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Amém? Então, é uma palavra bem conhecida da igreja, bem conhecida dos Aleluia. irmãos. Glória a Jesus. E eu sempre digo que, quando o Senhor diz aqui, para que nós venhamos nos examinar a nós mesmos, né, para nós não fazermos de qualquer forma, não fazermos de qualquer maneira participar do corpo e sangue do Senhor. Ele diz assim: porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, nós não seríamos condenados. Mas quando nós nos julgamos, quando nós somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Por quê? Porque nós sabemos que, infelizmente, se a gente
procurar em qualquer lugar, nós perguntarmos para alguém, você acredita que Cristo nasceu, morreu para perdoar seus pecados? Não acredito. Mas você está seguindo? Você está fazendo aquilo que ele falou? Não. Então, se nós participarmos, nós estamos participando indignamente. E nós precisamos nos julgar como nós estamos, como é o meu comportamento diante desse Cristo, o qual nós lemos aqui. Aleluia. Esse Cristo que me salvou, realmente Cristo me salvou, realmente Cristo é a verdade que liberta, mas Cristo me libertou do quê? Se eu ainda pratico as mesmas coisas que eu praticava antes, então Cristo não me libertou. Eu sempre, quando eu me converti, alguns tempos atrás, a gente via os pregadores, aqueles senhores, anciões, que diziam assim, quando nós conhecemos a Cristo, a mudança é tanta, eles diziam que aquele que rouba, não rouba mais. Aquele que mente, não mente mais. Aquele que brigava, não briga mais. Aquele que traía, não trai mais. E sucessivamente. Então, se nós aceitamos a Cristo, essa verdade que nos liberta, conforme diz João 8:32, se Ele realmente nos libertou, nós somos libertos. E nós somos libertos do quê? De todas essas coisas. Aleluia. O vício que eu tinha, eu não posso ter mais. Alguém diz assim, mas eu posso ter lá na minha casa uma bebida que eu bebia antes, agora eu estou lá na minha casa, mas eu não fui liberto, porque eu tenho a vontade de ter lá uma bebida. Mas é só na hora do almoço, ou é só quando eu chego cansado? Mas eu fazia isso quando era antes, não fazia? Então eu não estou liberto. Então eu preciso julgar. Quando eu venho participar da ceia, eu preciso julgar se eu deixei isso. Mas quando as coisas me convinha antigamente, eu mentia. Mas será que agora eu estou mentindo ainda? Eu dou aquele jeitinho, como nós dizemos, jeitinho brasileiro? Com Cristo não tem jeitinho brasileiro. Eu não posso mentir mais. Nem que seja para minha... Aqui tem um versículo na Bíblia que diz que nós temos que falar a verdade, nem que seja para a nossa culpa. Então, quando nós chegamos diante da ceia, nós temos que examinar isso, como que eu estou diante da ceia do Senhor. Desse Cristo que é o pão, desse Cristo que é o Salvador, desse Cristo que é a redenção, desse Cristo que é a ressurreição, desse Cristo que é a vida. Então nós precisamos ver isso. Como que eu estou lá na minha casa? Como que eu sou na minha casa? Com a minha esposa, com meus filhos? Como que eu sou com o meu esposo? Os filhos, como que eu sou com o pai? Como que eu sou? Eu sou no meio. Eu preciso ver isso, porque senão eu estou fazendo indignamente. E quando eu faço isso indignamente, eu sou condenado com o mundo. Mas quando eu me julgo a mim mesmo, e eu reconheço, porque nós ainda somos falhos, nós somos carne, mas quando eu reconheço que eu sou pecador, que eu preciso da graça de Deus, da misericórdia de Deus, e eu me ajoelho e peço ao Senhor misericórdia, o Senhor, Ele me perdoa. Aleluia. E eu então posso participar. Mas e amanhã? Depois de amanhã, como que eu vou ser? Vou voltar de novo? Cada vez que eu chego diante do Senhor e o Senhor me perdoa, e eu reconheço que a sua morte foi que me perdoou, mas amanhã eu continuo de novo, a Bíblia diz que eu levo Jesus de novo à cruz. Eu estou crucificando de novo Jesus. Então, nós precisamos de ter essa consciência. E às vezes é difícil, o pastor Carlos sabe disso, nós ensinarmos e falarmos a verdade, mas nós estamos diante da verdade. Glória a Deus. Aleluia. E nós não podemos muitas vezes ver as pessoas caindo no engano sucessivamente,
levando a culpa por aquilo que é tão simples, pedir perdão ao Senhor e seguir a sua palavra. Então é isso que nós estamos fazendo aqui hoje. E nós vamos participar da Santa Ceia do Senhor. Glória a Deus. Quero chamar Amém. irmão Carlos, pastor Carlos, para estar orando. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Santo é o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Irmãos, eu vou orar pelo pão, o pastor Carlos vai orar pelo vinho, depois dá com o Mike vai estar ajudando o irmão Hugo. Amém, E vocês, aleluia. quando eles passarem, pode pegar o pão e o cálice para nós tomar a ceia. Né? A gente não tem muito tempo, vamos estar adiantando aí, tá bom? Amém, glória a Santa Deus. Ceia, como nós sabemos, como nós falamos, é para aqueles que são batizados, aqueles que entregaram a sua vida ao Senhor, aqueles que estão em comunhão com a igreja. Glória a Se você é de uma Jesus, outra aleluia. igreja, está em comunhão com a sua Glória a igreja, Deus. pode fazer, porque a Santa Ceia é do Senhor. Glória a Deus, De qualquer aleluia. forma, nós não impedimos você de tomar a ceia. A culpa, a consciência é sua. Amém? Amém. Nós, tão somente, como eu disse, não podemos deixar que a pessoa incorra no erro sem que a gente possa avisar. Amém? Aleluia. Então vamos estar orando. Senhor Deus, amado e santo, em nome de Jesus, o teu filho, nesse dia, Obrigada, queremos te Deus. louvar, Aleluia, agradecer Jesus. o teu nome. Pai, também queremos Sim, consagrar, Senhor. esse Aleluia. pedaço de pão. Ó Deus, que Sim, a partir de Jesus. agora será o corpo do teu filho amado, Amém, que foi Jesus. partido Sim, meu por nós Deus. ali na cruz do Calvário. Pai, que Aleluia. este pão nesse dia, Sim, Deus. ou seja, Pai, para nós esse corpo, seja, Senhor, fortaleza para a nossa Aleluia. alma. Que Glória a seja, Jesus. Senhor, um momento de comunhão contigo, Pai. Amém, Ó Jesus. Deus, Aleluia. Glória a reconhecendo Deus. o sacrifício do teu filho amado ali na cruz do Calvário. Sim, Pai, assim Jesus. nós oramos para a tua glória. Amém. Amém, Jesus. Senhor Deus, aqui apresentamos, Senhor Deus, este suco que usa, Senhor Deus, que identifica aquele sangue que Aleluia. foi metido ali na cruz, Pai querido, para, Senhor, a redenção dos nossos pecados, Pai. Senhor Deus, nós te consagramos e entregamos, Senhor Deus, nas tuas mãos também, para que os nossos irmãos possam participar, Senhor Deus, deste momento tão importante na vida do cristão, Senhor Deus, que é a Santa Ceia. Sim, E nós te Jesus. agradecemos Em nome de do Jesus. Senhor. Amém. Amém. Aleluia. Beleza. Os irmãos que vão participar da ceia, coloquem de pé. Amém? Pode aumentar? Aleluia, glória a Deus. Bendito seja o Aleluia. seu sangue que por nós ali verteu. O versículo 24 diz assim: E tendo dado graças, partiu e disse: Tomai e comei, este é o meu corpo, que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o novo testamento no meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Amém? Amém, Então, aleluia. você pode pegar o pão, né, pode estar comendo o seu pão, tomando o seu cálice, depois você pode estar ajoelhando, agradecendo ao Senhor. Amém? Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus, aleluia. Você vai beber? Aleluia. Tem alguns irmãos que não vieram, né? Mas depois os irmãos vão estar levando o Aleluia, cálice Jesus. e o pão Aleluia, e o glória a vinho, Deus. Tá bom? Deus abençoe. Então, faça isso, irmão. Coma o pão, beba o cálice, relembrando
a morte do Senhor até Glória a ele. Jesus, Amém? aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Jesus, aleluia. Glória a Jesus. Aleluia, glória a Deus. Na mesa o pão, o vinho também. No peito uma dor, com aquilo que vem. Aleluia. Um sorriso de outro traição. Ele abençoa e parte o pão e lava os pés daqueles fiéis. E mesmo o traidor recebe assim. Deu vinho e pão Ao invés, aleluia, glória a Deus. lavou nossos pés. Aleluia. Obrigada, Jesus. Naquele partir estava todo o meu ser, partido por mim pelo meu viver. No vinho, amor, no sangue, o perdão. Esse é o mergulhar na minha salvação. Naquele partir estava todo o meu ser, partido por mim pelo meu viver. No vinho, amor, no sangue, o perdão. Esse é o mergulhar a minha salvação. Aleluia. Um cantor, depois de cear, e era louco que vinha preparar a maior canção cantada na cruz, escrita na Aleluia, glória a Deus. pelo meu Jesus. Naquele partir estava todo o meu ser, partido por mim pelo meu viver. No vinho, amor, no sangue, o perdão. Esse é o mergulhar na minha salvação. Naquele partir estava todo o meu ser, partido por mim pelo meu viver. No vinho, amor, no sangue, o perdão. Esse é o mergulhar a minha salvação. Ele veio a mim. Ó Jesus, aleluia. O meu Jesus pensava em mim. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Aleluia. Aleluia, glória a Jesus. Aleluia, glória a Aleluia. Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus, aleluia. Aleluia. Vamos fazer uma oração Glória a agradecendo o Senhor. Jesus. Aleluia. Senhor Deus, amado, santo e poderoso, nós te louvamos, Pai, damos graça por mais uma vez. O privilégio, Senhor, de participarmos desta santa Aleluia, ceia do glória a Senhor. Jesus. Senhor, bendice a tua serva, Senhor. Para nós, uma a mais, Aleluia. mas para ti, uma a menos, porque em breve o Senhor enviará o teu Filho amado, Senhor. Cada ceia que nós participamos, cada dia que nós proclamamos, Pai, é que a vinda do teu Filho amado está chegando. Então, certamente, Pai, o Senhor tem contado, o Senhor tem diminuído hoje, Senhor. Não sei se um dia, um ano, porque a Bíblia diz, a tua palavra diz, que para ti um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Eu não sei qual é a sua contagem, Pai, mas certamente esta ceia, este ato que nós fizemos hoje, Pai, tem muito a ver com aquele dia em que o Senhor enviará o teu Filho, porque hoje nós proclamamos, Pai, e pela hoje a modernidade, Senhor, a internet, que nós podemos alcançar milhares, Pai, de pessoas. Nós estamos anunciando hoje que o teu Filho morreu, ressuscitou e que muito em breve voltará para buscar a sua igreja. Pai, que nesse dia sirva, Senhor, de memorial
Pai, meu Deus, e de nós aleluia. possamos hoje, Glória Senhor, a Deus. estar preparado para esse grande dia. Senhor, nesse dia eu quero te louvar, Senhor, e bendizer, agradecer por mais esta oportunidade de estarmos na tua casa, Senhor, podermos participar desse corpo, desse sangue, Pai, que nos dá vida, que nos dá, Senhor, a alegria da salvação. Muito obrigado, Senhor. Assim nós oramos no nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se sentar, só um minuto. Glória Tem a alguma Deus. dúvida? Sábado tem culto? Recolheu o batismo? No próximo sábado, nós teremos o culto aqui, tá bom? Os irmãos